Quando eu era jovem, achava que Deus era muito assustador. A repressão na Coreia do Norte. A primeira vez que vi uma igreja na Coreia do Norte foi em 1965. Em áreas perto da minha casa, haviam igrejas que foram destruídas. Construíram escolas no local. O cristianismo não era conhecido na Coreia do Norte e a única realidade apresentada para a sociedade norte-coreana era e ainda é a ideologia de adoração ao seu líder supremo. Na Coreia do Norte, todo mundo é submetido a uma lavagem cerebral para ser vigilante um do outro, até mesmo do cônjuge ou dos próprios filhos. Os norte-coreanos são aconselhados a denunciar qualquer um que fale sobre coisas que não são ensinadas pelo governo. Na escola, também nós assistíamos a um filme na TV e haviam cenas em que as pessoas oravam, mas os livros didáticos retratavam missionários como pessoas ruins. O cristianismo era visto como uma religião em que as pessoas fracas acreditavam. Eu mesmo nunca vi um cristão na Coreia do Norte. Milhares de cristãos na Coreia do Norte enfrentam a constante perseguição aos cristãos que acontece no país. E sabe, se eu fosse pego no meio dos meus estudos bíblicos, eu teria sido preso apenas por ser um cristão e talvez até morresse. Hoje tenho liberdade de fé, mas na Coreia do Norte ninguém sabia quando poderiam ser capturados. Agora que vivo na Coreia do Sul, eu sei que o governo norte-coreano, que se tornou independente no dia 15 de agosto de 1945, destruiu as igrejas e matou todos os ministros e cristãos sob o controle de Kim Il-sung. Por medo, eles não compartilham a fé e, quando ousam fazer, correm grande risco de ser torturados e até mesmo presos em campos de trabalhos forçados. Mas a nossa oração e apoio ajudam a afirmá-los como um só corpo. Enquanto as pessoas estavam dormindo na prisão, eu acordava para orar em silêncio, para que o governo perverso desmoronasse e a liberdade de fé chegasse à Coreia do Norte. Orava para que a idolatria que persiste por gerações desaparecesse e que as pessoas se arrependessem, para que a prisão se quebrasse também. Pois bem, Marco, a gente está caminhando para o final do programa e então como é que a igreja brasileira, porque a pergunta do nosso tema é o que a igreja brasileira tem a ver com a igreja perseguida? Como é que você responderia essa pergunta? Eu vou usar dois versículos bíblicos, né? Primeiro é o tradicional do 1 Coríntios 12, 26. Se um membro do corpo sofre, devemos sofrer com ele. Se o membro é honrado, devemos nos alegrar com eles. Então, a igreja perseguida hoje sofre por causa de Jesus Cristo. Então, é nossa obrigação, somos membros do corpo de Cristo da igreja, apoiar essa igreja. Também Hebreus 13, 3, muito relacionado à Coreia do Norte, onde mais de 50 mil cristãos estão presos. Lembrem-se dos que estão na prisão como se aprisionados com eles. Lembre-se dos que estão sendo maltratados como se vocês estivessem sendo maltratados. Então, hoje a igreja não é uma igreja vitimizada, não é uma igreja fraca. A igreja perseguida é uma igreja que persevera em meio à maior hostilidade em relação ao Evangelho, no limite da sua fé, até o ponto da sua própria vida, mas que precisa dos nossos apoios. Precisa do nosso apoio, especialmente em oração. É o que eu falei do ID, né? Interceder, doar e encorajar. A oração pode chegar onde a gente não pode ir. Talvez você nunca possa encontrar um cristão perseguido no seu país, mas você pode orar e sabe que a sua oração fortalece os cristãos perseguidos. Temos vários testemunhos de pessoas que estavam na prisão e receberam encorajamento de maneira sobrenatural, como Deus faz, por meio de campanhas de oração. Você pode doar para que os projetos da Portas Abertas aconteçam nesses países. Quando a gente está falando de projetos, a gente está falando de projetos com pessoas nativas, redes de contatos de confiança há mais de 6 décadas em vários países que fazem com que o cristão seja apoiado e para que o cristão seja sal e luz e ele evangelize seu próprio povo. E você pode encorajar
por meio das campanhas de cartas, viagens de campo, da Portas Abertas, encontro com cristãos perseguidos quando eles vierem ao país. Legal. Qualquer informação extra ou reafirmar, você põe de novo o contato, portasabertas.org.br. Lá você tem tudo, inclusive as informações sobre o DIP. Esses vídeos estão disponibilizados no site? Para você ter acesso a esses vídeos, alguns deles estão no canal do YouTube, mas você vai lá no site da Portas Abertas/DIP, faz o cadastro da sua igreja, tem uma área restrita com material de apoio, esboço, orientação de como você fazer isso na sua igreja e acesso a todos os vídeos. Você pode fazer o download do vídeo e todo o material fácil para você usar e para organizar o DIP na sua igreja. E quem